Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais específico da área que eu milito, que é a área do direito de família. Hoje está em voga, o que é muito discutido na sociedade, é o direito de família, no que tange à questão dos direitos da mulher em face do direito do homem. O que é o direito da mulher? O que é o direito do homem? Quais são os direitos? Qual a distinção de uma classe para outra? Qual é a distinção entre o ser humano? O porquê a busca incessante da defesa do direito de um em detrimento do direito do outro? O nosso judiciário está bastante assoberbado nos últimos 10 anos, discutindo o que é direito de A, o que é direito de B no que tange ao direito de família. Mulheres buscam o seu reconhecimento, buscam a igualdade, nada mais do que justo, é um direito constitucional, um direito igualitário. Homens, por um conceito machista, tentam muitas das vezes se sobrepor a esse pseudo direito de A ou de B. E a pergunta que cabe é a seguinte: qual direito? Direito do quê? Todos temos uma questão do direito universal. Direito universal esse que está esculpido na nossa Constituição. Direito universal que está claro no mercado, é claro na vida, no cotidiano de cada um há séculos e séculos. Não é de hoje. Agora, a pergunta, mais uma vez, o porquê o direito de um em detrimento ao direito do outro? A busca da igualdade, ela se mantém e tem que ser de forma equilibrada. O próprio adjetivo igualdade já corresponde ao equilíbrio. Não é uma questão de princípio isonômico. Tenta-se discutir, traz-se muito ao judiciário e muitos colegas levantam a questão do princípio isonômico. Não há o que se falar em princípio isonômico quando se fala da igualdade entre homens e mulheres. As mulheres têm os mesmos direitos que o homem tem, tanto no mercado de trabalho, tanto quanto obrigações, tanto quanto deveres e quanto não somente ao bônus, mas também quanto ao ônus de uma relação familiar. Da mesma forma, o homem tem que se equiparar à mulher em todos os sentidos. E hoje nós vemos na sociedade, principalmente na sociedade jurídica, um desequilíbrio muito grande nesse sentido. Qual o desequilíbrio? Por que a Lei Maria da Penha? E por que não a Lei João de Barro? Por que somente a existência, né, de uma lei específica para salvaguardar, né, os direitos da mulher? Porque a mulher é minoria? Não. A mulher hoje é maioria dentro da sociedade. O homem hoje, quando comete um crime contra uma mulher, seja ele em qualquer uma das esferas, inicialmente um crime de violência, por exemplo, inicialmente qualquer delegacia de polícia vai lá e utiliza-se da Lei Maria da Penha, determina uma medida protetiva em face do homem, medidas impeditivas, né, em face do homem. Por quê? Porque ela foi agredida pelo homem. É direito? É direito. Sim, temos que dar um basta nessa questão da violência em face da mulher. Mas por que o homem, quando sofre uma violência da mulher, seja uma violência física, seja uma violência psicológica, não tem o mesmo amparo legal? O homem, se sofre uma violência física, no máximo é uma lesão corporal. Ele não tem os mesmos direitos num crime de lesão corporal a uma medida protetiva. E aí o direito vem de uma forma lenta, mas ainda bem que vem, equiparando. Nós temos já alguns julgados, são pouquíssimos, julgados onde magistrados utilizaram-se da Lei Maria da Penha em defesa do próprio homem por uma questão de analogia. Por não existir a Lei João de Barro,
Utilizou-se da Lei Maria da Penha, mas isso ainda não é de forma uníssona em nosso Brasil. Ainda não é a maioria, né? No mínimo a maioria. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio realmente para proteger os direitos das mulheres, no que tange principalmente a questão da violência doméstica. É uma lei válida, tenho as minhas ressalvas quanto à lei, mas longe de mim dizer que não deveria desistir. Já vi alguns colegas fazerem críticas pesadas à Lei Maria da Penha. Pelo contrário, eu acho que foi uma lei que pegou, está aí, deve de ser cumprida. Mas a desigualdade que se gera com a utilização de forma absurda, não vou dizer indevida, mas de forma absurda da própria Lei Maria da Penha, né, em face ao homem, é que nós temos que questionar se a igualdade está sendo mantida. A mulher busca a igualdade. Essa igualdade ela tem que ser plena em todos os sentidos. Num próximo vídeo trarei para vocês alguns exemplos de desigualdade, né, cometidas hoje por essa busca de forma incansável, né, dessa igualdade, que gera e vem gerando, principalmente por parte do nosso judiciário, um índice de desigualdade absurda. Não é porque a mulher sofreu a desigualdade por séculos, por milênios dentro de uma sociedade, que hoje a busca da igualdade por parte da mulher deva de gerar a desigualdade em face do homem. A igualdade tem que ser alcançada, mas sim igualdade, e ali parar. Hoje nós estamos num ponto de desequilíbrio muito grande. Temos N casos no judiciário da questão alimentar, né? O casal é tudo muito bem enquanto estão casados, se divorciou, inclusive tem uma brincadeira que fazem, quer conhecer alguém, se separe dela. Tão logo se separam, um já não serviu mais para o outro. E não serviu não é somente naquele momento, num fato ocorrido que gerou a separação. Parece que não serviu a vida inteira, porque não presta, não vale nada, não fez nada, não me ajudou, só me trouxe traumas, me trouxe problemas, é um canalha, ela não presta, não é a mulher adequada. Por quê? Então vejam, a busca dessa igualdade de forma incansável vem gerando na própria sociedade uma desigualdade. Nós buscamos um ponto de equilíbrio. E aonde está esse ponto de equilíbrio? Como chegar a esse ponto de equilíbrio? Com a informação. Hoje existe uma desinformação muito grande por parte do homem quanto a quais são os seus direitos. E existe uma, também posso dizer, desinformação por parte da mulher em acreditar que tem direitos de forma exacerbada em face do homem. Parte-se dessa premissa para demonstrar a própria desigualdade. Então, o homem tem que se aprimorar, o homem tem que buscar quais são os seus direitos, a mulher na mesma forma. Os direitos, eles se equivalem. Não existe hoje uma questão de sobreposição de direitos de um em face do outro. A nossa própria Constituição, no seu artigo 5º, deixa muito claro, né, que todos somos iguais perante o direito. Todos temos que ter buscamos essa igualdade. A sociedade gera a sua desigualdade. E a sociedade gera essa desigualdade, mais uma vez digo a vocês, pela desinformação. Desinformação essa que é oriunda de uma própria sociedade. Uma sociedade antiquada, né? Uma sociedade machista e hoje pode-se dizer uma sociedade feminista. O porquê a existência do feminismo? Existe o feminismo porque existe o machismo. O machismo é algo que está intrínseco na sociedade. E não é na sociedade brasileira. O machismo vem desde áureos tempos, né? É uma situação onde era muito cômodo. A mulher foi, ao longo do tempo, ganhando o seu espaço e buscando essa igualdade. Chegou hoje, ainda está muito longe, né, de obter essa igualdade plena que buscam, concordo,
Mas alguns veem que essa igualdade plena ela é um tanto utópica. Eu ainda me pergunto, ainda não consegui chegar a uma conclusão, né, se teremos essa sociedade plena. Por quê? Porque esse machismo ele está enraizado numa sociedade há milênios. E não vai ser com 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos que vai se conseguir manter essa, vamos dizer, acabar com o machismo. Não vai ser movimentos feministas isolados que vão conseguir em um século, 2, 3, acabar com o machismo. Eu acho que essa igualdade, e para encerrarmos de falar na diferença de machismo e de feminismo e pensarmos que todos somos seres humanos, todos temos os mesmos direitos perante uma sociedade, todos temos as mesmas obrigações perante a sociedade, vai levar muito tempo. Não vai ser essas briguinhas esparsas, discussões, muitas das vezes, que são levados até o nosso Congresso Nacional. No próprio Congresso Nacional nós temos lá correntes feministas, correntes machistas, que projetos que não são aprovados, ficam degladiando, projetos que são aprovados meramente com fins eleitoreiros e que não resolvem os problemas. Então eu acho que isso, a sociedade em si, cada um deveria de olhar para dentro de si próprio e entender que o meu direito termina aonde começa o direito do próximo. Esse é o ponto, é o cerne para poder se existir o equilíbrio. Homens que muito reclamam, a minha mulher tem direito a tudo, porque as crianças, ela que tem o direito à guarda, a guarda é unilateral e eu queria a guarda compartilhada. O direito é muito claro. Ele traz a distinção entre do que é uma guarda unilateral, o que é uma guarda compartilhada. Muitos ainda entendem que guarda compartilhada é a criança fica 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. A criança tem 2 residências. Então ele tem o quartinho na casa do pai e ele tem o quarto na casa da mãe. Não, isso foi abolido no direito. Isso chamava-se a tal criança mochilinha, onde a criança perde a referência de lar, de educação. Então a guarda compartilhada, ela nada mais é do que o quê? Compartilha-se as decisões perante as crianças. Os pais compartilham. Em conjunto, eles tomam as melhores decisões a favor, em prol do seu filho. A guarda unilateral detém o poder unilateralmente um ou outro. Uma grande discussão que se traz no nosso judiciário, e hoje isso é estatístico, de cada 10 casos, 8 a mãe detém a guarda unilateral. Por quê? Porque o pai não tem condições? O que se escuta muito é, não, porque o pai trabalha o dia inteiro e a criança vai ficar numa creche. Não, a criança vai estar muito mais bem assistida com a mãe. Mas aí, a mãe também não trabalha? A mãe não busca o espaço dela no mercado? A mãe não busca a igualdade? A mãe não está no mercado de trabalho? A mãe não contribui com a renda familiar também? A mãe também vai trabalhar o dia inteiro, em muitos desses casos, e vai a criança ficar numa creche. Ou vai ficar sob a guarda de um avô, da avó, do tia, do tio. Isso acontece em ambos os casos, independe se é homem ou se é mulher. Mas o nosso Poder Judiciário tende a conceder a guarda unilateral de uma forma mais eficaz, mais contundente à genitora, à mãe. E essa é a pergunta, o porquê? Quando o pai requer a guarda compartilhada, a maioria das vezes, o que se discute na questão da guarda compartilhada é, não, vai querer mudar de escola. O pai não vai concordar, porque aquela escola é mais cara. Não, mas a mãe quer que a escola, colocar ele numa escola mais cara. Mas por quê? Porque a criança vai ter uma melhor qualidade de estudo? Faria sentido. Mas na grande maioria das vezes que vemos, não faz sentido. É porque a mãe quer prejudicar o pai. Ela não quer saber se ele tem condições ou não tem condições de pagar. Ela, por um problema mal resolvido naquele divórcio,
Busca-se, tanto de um lado quanto do outro, tanto o homem quanto a mulher, buscam atingir o seu ex-companheiro em vez de resolver um problema. E aí vem a desigualdade. O Poder Judiciário tenta trazer isso com alguns princípios básicos, ou melhor, deveria de tentar. Analisa-se pelo princípio, qual é a necessidade de uma criança? É razoável aquela necessidade? Existe a possibilidade do pai ou da mãe, no caso, quem ficar determinado como o alimentante, né, em cumprir com aquela necessidade da criança? Essa seria o triângulo. E agora, hoje, nós temos já mais uma perna desse triângulo, porque nós tínhamos lá o princípio da necessidade, da possibilidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, é proporcional ao que o pai ganha requerer 5 mil reais de pensão de alimentos, enquanto o pai ganha 6 mil reais por mês? É proporcional? Ou a mãe, se ela tiver uma renda maior? É proporcional? A necessidade daquela criança é razoável? Eu acho que esse tipo de discussão, ela deveria de partir das próprias partes, porque as partes conviveram durante um determinado período. As partes sabem de qual é a condição e a capacidade de cada um. As partes sabem se é possível e se é razoável, mas não. As partes, por um problema pessoal, levam isso para dentro do judiciário sem se preocupar com o estado exatamente daquela criança, com o estado do alimentante. Isso gera violências domésticas essas que são geradas muitas das vezes pós-divórcio. A pressão é tão grande que um sofre ou que um impõe sobre o outro, que muitas das vezes, como uma válvula de escape, ou por um desequilíbrio emocional de um e de outro, que foi motivado, gera uma violência. E essa é mais um caso que vem ao judiciário. E como se analisa essa violência? Vai-se no cerne, no que motivou, no que causou, quem foi que deu jus àquela violência? Não. Normalmente vai-se o quê? Simplesmente no ato que foi praticado pelaquele agente da conduta violenta. A mulher foi lá e riscou o carro do ex-marido inteiro e jogou uma pedra, um tijolo no para-brisa do carro dele e quebrou o carro porque ela viu postado numa rede social, no Facebook, o Instagram, que ele estava com uma namorada nova. Pronto. Mas já se divorciaram. Mas foi um divórcio mal resolvido. Foi um divórcio que uma situação que gera uma violência doméstica, uma violência psicológica. E qual violência psicológica? A alienação parental perante os filhos. O pai tem o direito de convivência, ele vai visitar. A mãe, por estar com o seu ego ferido, começa a praticar alienação parental em face do pai. Passa por uma criança, teu pai não presta, teu pai é isso, a namorada do teu pai é aquilo, e vai causando todo um transtorno, mais uma violência psicológica. O pai, em contrapartida a essa conduta praticada pela mãe, pratica mais uma violência. Muitas das vezes uma violência física, novamente provocando o judiciário, ou praticando uma violência. Muitos podem entender que não, mas eu julgo que é a promoção de uma ação em face de uma ex-esposa, tendo filhos menores, é nada mais do que mais uma violência. Então essa nossa sociedade, que vem buscando a justiça, a igualdade, os direitos da mulher, os direitos do homem, que hoje são poucos narrados, traz um desequilíbrio tão grande. E vejo eu que a raiz disso está olhar para dentro de si mesmo, está na questão de seu comportamento, na questão de como encarar a sua vida.
Problemas todos temos, vivemos uma sociedade cheia de conflitos, uma sociedade que por si só é desigual, um desequilíbrio econômico, social, absurdo. Vivemos numa sociedade com uma desigualdade tamanha, onde temos que buscar, e não é no judiciário que encontraremos isso, né? A tolerância, o entendimento, o equilíbrio pessoal, para aí sim podemos aprender a viver em comunhão, aprender a viver dentro de uma comunidade mais homogênea, com mais parcimônia, sem tantos atritos, sem aquela busca de uma forma insensata, né, de levantar uma bandeira. Hoje está em voga a questão, o feminicídio, um tipo penal novo, porque até então tudo era homicídio, né? Agora temos o feminicídio, por quê? Porque está voltado a crimes cometidos contra as mulheres que são do gênero feminino. Então criou-se o feminicídio, né? Então não deveríamos ter o homicídio, teríamos que ter o machocídio, né? Porque aí é do gênero masculino. Conseguem entender qual é a complexidade disso? Por que tudo isso? O nosso judiciário está até aqui de demandas nesse sentido. Homens que fazem defesas da mulher no nosso Congresso Nacional com fins eleitoreiros. Mulheres que fazem defesa do homem no Congresso Nacional com finalidade eleitoreira. Vai resolver? Não. Causa-se cada vez mais atrito. Temos debates e embates de forma acirrada. Podemos verificar aí pela internet, vários canais de YouTube, bandeiras de feministas, né, em detrimento dos homens. Aí os machistas se unem em detrimento das mulheres e começam a brigar e se ofendem. Isso é busca de igualdade? Eu creio que não. É uma matéria bastante complexa. Trago a todos aqueles que têm as suas dúvidas, busquem a informação. Estarei aqui com a intenção de informá-los cada vez mais. Mandem as suas dúvidas, mandem as suas mensagens, sempre com a intenção de posicioná-los daquilo que é matéria de direito já determinadamente esculpido em lei, o que é de direito, quais os caminhos seguir, e não serei eu que trarei a resposta plena para todas essas perguntas. Eu apresentarei quais são os caminhos que podemos seguir, buscando sim essa igualdade de uma forma harmônica e dentro do direito.